Oi! O vídeo de hoje vai ser sem introdução, porque eu tô com uma pereba no meu olho e aí eu não tô conseguindo usar maquiagem, enfim, tô evitando. Então já vou começar direto assim. A maquiagem de hoje tá com brilho, bem elaborada e eu espero muito que vocês gostem. Já tô limpando a pele dela com a água micelar da Nivea pra receber a maquiagem, então tem que deixar a pele bem limpinha. Hidratante que eu tô usando é esse da Tracta, anti-acne. Ele é um hidratante muito bom. Eu acho que a pele fica bem hidratada e ao mesmo tempo não fica aquela coisa muito pegajosa, sabe? Muito oleosa. Então eu gosto muito dele. O primer que eu vou usar vai ser esse da Ruby Rose, que ajuda a disfarçar algumas imperfeições, algumas linhas finas. Então eu aplico com a mão mesmo para sentir bem esse produto aderindo na pele. E aí eu vou usar esse corretivo Canelle, que é um tom próximo ao tom de pele dela, e vou fazendo tipo uma camuflagem. Então eu aplico aí embaixo, na região das olheiras, e vou dando batidinhas. E também aplico na região aí do buço, que era onde ela tava com alguns pelinhos, então para ajudar a cobrir. E aí eu vou dando acabamento com a esponja, e agora que eu venho com a base da Pausa, com o diluidor da Fendi, juro que essa semana ou a próxima vai sair o vídeo dessa base. Então eu vou aplicando com esse pincel que é até um lançamento da Ruby Rose que eu recebi, eu adorei. E vou aplicando a base e vou dando sempre acabamento com a esponja. Eu não coloco a base até lá rente ao couro cabeludo porque eu quero esfumar bastante esse produto e se eu chego lá muito perto, pode ser que eu manche o cabelo. E aí eu vou aplicando por todo o rosto também, sempre dando batidinhas. Como eu coloquei um corretivo embaixo, já deu uma camuflagem, eu uso uma quantidade menor de base que eu usaria normalmente. De cara, assim, parece que a base vai ficar clara no tom de pele dela, mas a gente tem que lembrar que esse produto, ele oxida um pouco, toda a base, ela muda um pouquinho de cor, então, quando secar vai ficar tudo bem. E o produto que eu vou usar para fazer o contorno é esse da MAC, o Studio Tech. Em alguns tutoriais ele já apareceu por aqui, então eu coloco esse produto bem aí perto da maçã do rosto para as têmporas e vou esfumando com a esponja, dando um acabamento. Faço a mesma coisa do outro lado. E vou dando todo o acabamento com a esponja e puxando lá pra cima. Lá pra região da testa também, sempre aos poucos, gente. Cuidado para não colocar muito produto e ficar muito ruim depois de você esfumar, enfim, uma quantidade maior do que você deveria colocar. E também faz nessa região aí abaixo do queixo, também para dar uma sombra, para não ficar nada muito pálido, muito esbranquiçado, sabe, na foto. Então eu gosto de aplicar o contorno aí nessa região e vim com a esponja também para dar um acabamento. Eu vou usar dois corretivos, esse mais claro da Nairana e o mais escuro da Tracta. Então eu começo com o mais claro. Sempre quando você for usar um corretivo assim, gente, cuidado com a força que você passa ele na pele, que possa ser que você tire o produto que está embaixo, no caso a base. Então aplica devagar, com delicadeza, para não retirar o produto. E vou dando batidinhas com a esponja do mesmo jeito. Faço abaixo dos olhos também, então eu aplico primeiro o iluminador, o corretivo mais claro e depois o corretivo médio, para dar uma misturada na cor e ficar o tom certo para o tom de pele dela, não ficar nada muito claro, porque eu tenho pavor em deixar essa região clara demais, então eu sempre gosto de sair misturando para não correr esse risco. Vou puxando esse produto para a diagonal e vou dando batidinhas para mesclar com a região onde a gente fez o contorno. E vou usar o pó da Payot, esse é o 23, eu adoro ele. Venho com a esponja para aplicar uma grande quantidade aí abaixo dos olhos. E vou sempre dando batidinhas para colocar produto. E venho com um pincel menor e vou colocando esse produto por todo o rosto. Então, vou aplicando com o pincel mesmo, espalhando por todas as regiões até que essa pele ela fique bem selada e bem sequinha. Vou usar esse produto da Vult, que é um pó compacto, só para realçar um pouco os contornos, não vou refazer nada, só porque quando a gente aplica o pó solto, sai um pouquinho da cor, sabe? Então, eu aplico só para realçar mesmo e vou fazer o contorno do nariz com o pincel de esfumar menor. Esse é o da Makeup 136, então eu uso o mesmo produto lá da Vult e vou puxando todo esse produto reto. Aplico um pouco do Fix Plus da MAC, só para tirar esse excesso de pó, essa aparência, né, de excesso de pó da pele. E vou usar o iluminador da Inglot com a pele um pouco úmida, fica até melhor de você aplicar esse produto porque o iluminador ele aparece mais, sabe? Eu tô usando um pincelzinho menor, aplico queixo,
nariz, laterais também. Silnara é a pessoa mais feliz que vocês vão conhecer, porque eu não sei, ela não para de rir, eu acho que ela gosta da minha cara. Vamos lá. E aí eu vou fazer a sobrancelha dela com esse produto da Quem Diz Berenice que eu tô amando. A sobrancelha da Silnara, ela já é bem longa e mais grossa, então tem que ter cuidado com esse formato de sobrancelha para você não passar mais da linha e deixar a sobrancelha mais grossa ainda. Então tem que fazer com cuidado. E aí eu venho com o corretivo Canelli, faço todo aquele corte abaixo da sobrancelha para deixar ela bem mais definida. E esse mesmo produto eu aplico por toda a pálpebra para usar como fixador de sombra. Venho com essa sombra da Contém 1 grama, mais clarinha, e aí eu percebi que tava com muito produto. Você não pode deixar muito produto aí no olho, porque senão fica muito difícil de esfumar. Então eu tirei um pouco do excesso com o dedo e depois eu vim com a esponja queijinho para tirar mais excesso ainda. Então tem que aplicar pouco produto. E volto com esse esfumado. Gente, vai ser um diagonal e eu venho puxando ele nessa direção. E aí vou esfumando aos poucos e também puxando para dentro do olho, para fazer uma transição legal aí nessa parte de dentro. Então eu vou aplicando o produto e esfumando com movimentos circulares. Como eu vou puxar mais para a diagonal, tem que ter um pouco de cuidado para você deixar esse produto todo esfumado. Então vai fazendo devagar, vai pegando pouco produto e aí você vai conseguindo criar toda essa transição. E ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu já vou trazendo esse produto para dentro aos poucos. Cuidado para não colocar uma quantidade muito grande de sombra, errar e ficar mais difícil depois de cobrir. Essa é a primeira sombra que a gente vai usar e eu já vou aplicando ela para dentro do olho. Segunda sombra vai ser um tom mais avermelhado, troquei de pincel, estou usando outro 136, mas você pode usar o mesmo, é só limpar. E aplico da mesma forma da primeira sombra, a diferença é que ela vai ficar um pouco mais embaixo. Então eu coloco o produto, vou pigmentando ele, esfumando aos poucos e levando também ele mais para o centro. Sempre com um movimento lento, devagar, é claro que aí no vídeo eu estou acelerando, mas sempre faz devagar para não colocar mais produto do que deveria ou passar mais da linha. Sombra preta, e eu venho com um pincel de esfumar mais denso, sabe? Para aplicar bastante produto e vou puxando ela na diagonal também, do mesmo jeito. Então eu vou aplicando carga de produto e esfumando ao mesmo tempo, bem devagar, dando uns puxadinhos. Qualquer coisa você pode voltar com o pincel anterior e a sombra anterior e vai esfumando. Até você ver que a transição ficou legal, ficou tudo certo. Esse preto é só para dar um detalhe mesmo, não é para ficar muito escuro não. E a sombra que eu vou usar vai ser essa da Stila, que eu recebi lá do Shop da Maia. Sombra maravilhosa. Gente, pessoalmente, essa sombra ela tem um brilho muito incrível, muito lindo mesmo. E ela é mais cremosa, então por isso que eu aplico ela com o dedo. E eu aplico mais, carga de produto aí na parte de dentro e o excesso eu vou levando para fora, para próximo dessa sombra preta, avermelhada. Então eu vou dando batidinhas aos poucos. Qualquer coisa você pode voltar com a sombra vermelha e vai aplicando por cima dela. O glitter ele não sai. Então, pode ir aplicando por cima. Delineador, vou fazer um delineado comum mesmo. Ele vai ser um pouquinho mais grosso. Até lá fora, não puxo o gatinho nem nada. Tiro o excesso de produto que tá embaixo e vou fazer na parte inferior dos olhos. Eu não sei se vocês percebem, quando ela olha pra cima, cria um pouquinho de tipo um buraquinho aí em cima do olho, como se não tivesse produto, né? Como se tivesse faltando. Isso daí, no final, quando eu fui tirar as fotos dela, foi que eu percebi e eu corrigi, tá? Então, eu apliquei um pouco de delineador nessa parte de dentro que ficou clarinha. Então, com um pincel fofo, vou fazendo toda a parte inferior. E venho com lápis de olho também, aplico na linha d'água e borro um pouco fora. Com um pincel chanfrado, esses pincéis de delineador, de sobrancelhas, eu vou puxando esse produto para baixo, bem certinho, para depois vir com o pincel de precisão para esfumar. Lembrando que esse de precisão aí, ele tem que estar sem produto, tá? Para depois a gente vir com a sombra preta e colocar ele na parte inferior. E aí eu venho com a máscara de cílios e vou aplicando nos inferiores, depois nos cílios de cima, peço para ela olhar para baixo e vou aplicando com cuidado para não borrar.
E aí eu coloco um pouquinho daquela sombra no canto interno dos olhos, vou dando batidinha. Você vê no outro olho que deu uma borrada, né, do preto. Isso é porque eu não selei direito, então fica a dica aí. O batom eu vou usar esse gloss, que ele tem uma cor linda, que é da Ricoche. Eu amo esse produto porque ele tem uma pigmentação muito incrível. Então, para aquela cliente que não gosta de batom mate, é uma ótima opção, porque é fácil de aplicar, tem uma durabilidade muito boa. E a maquiagem de hoje foi essa, eu espero muito que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo, teve alguns acabamentos que eu fiz só depois que eu vejo fotos, que eu vou tirando aqui, eu vejo alguns detalhes que eu tenho que corrigir, mas espero muito que vocês gostem, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e é isso, beijos, tchau!